Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o poder do não e como falar não para as pessoas. Meu nome é Sandra, eu sou coach, programadora neurolinguística e estou aqui com você para desbloquear um monte de coisas na sua cabeça. E vamos começar por este caminho do não. Por que o não é tão importante? Você aprendeu a palavra não nos seus primeiros dias de vida. Porque quando você estava engatinhando, ia colocar a mãozinha na tomada, alguém falava não. Então, essa palavra não, ela tem um peso e ela é muito importante para o seu crescimento. Dessa forma, você precisa utilizar o não na sua vida, não só para os outros, como para você mesmo. Você precisa aprender a falar não, eu não vou fazer. Não, eu não vou em tal lugar. Não, eu não vou comer tal comida. E quando você começa a exercitar o não com você mesmo, você também tem que exercitar com o outro, porque o outro precisa aprender a respeitar você e o seu não. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você tem que entender que as pessoas não vão te respeitar se você falar sim para tudo. E elas vão começar a te manipular. Então, toda vez que você não quer ir em tal lugar, mas você vai para agradar, você demonstra insegurança. E tá tudo bem você ir se você realmente quer, certo? Mas se você não quer, você está sendo manipulado pelo outro, porque você está fazendo tudo que o outro quer. Então, como é que você muda esse jogo? Primeiro, você tem que entender que as pessoas de sucesso, as pessoas que são respeitadas, elas não são boazinhas. E o que é uma pessoa boazinha? É uma pessoa que quer agradar, que fala assim para tudo, que tá tudo bem, que assim se prejudica em uma série de coisas para fazer o que os outros querem, na hora que os outros querem, porque até você pode fazer, mas não necessariamente naquele horário, naquele momento, naquela hora que foi solicitado. Então você precisa aprender a impor respeito, tá? E o respeito a gente impõe mesmo, porque infelizmente tem pessoas que não têm educação suficiente para entender e vão comendo pelas beiradas. E quando você vê, você já está fazendo tudo o que elas querem. Então, como é que você vai se lidar com isso, né? Lidar com o fato de aprender a falar não. Primeiro, você tem que entender uma coisa fundamental. Você nunca vai agradar a todos. Ponto. E você tem que entender que, por mais que você queira, por mais que isso seja importante, você, quando está sendo bonzinho, boazinha com o outro, você está querendo agradar. E quando você está querendo agradar, você quer, na verdade, que essa pessoa te reconheça como alguém importante, como alguém querido, como alguém que está fazendo um favor. Então você está querendo inconscientemente algo em troca. Você está querendo a admiração, o respeito, o carinho, principalmente a admiração. Então, você tem que entender que as pessoas não vão te admirar porque você é um burro de carga delas. Então, como que eu mudo isso, Sandra? Vamos lá. Primeiro, entendendo que você sempre vai desagradar alguém em algum momento da sua vida. Segundo, que você não precisa da admiração de todo mundo. Você não precisa ser amado e querido pela humanidade. Não! E até mesmo você tem que entender que, falando não, algumas pessoas vão continuar te amando, vão continuar te admirando, porque você não é obrigado, tá? Então, você vai primeiro ter consciência disso, só que você tem que ter uma consciência verdadeira disso, gente. Não é assim superficial, legal, é verdade. Não, você tem que entender no seu íntimo que as pessoas têm que gostar de você por quem você é e não pelo que você faz por elas. E muitas vezes você não vai comparecer à festinha de aniversário, muitas vezes você não vai fazer aquele trabalho de escola que o fulano pediu, muitas vezes você não vai se deslocar de um lugar para ir buscar o outro porque ele pediu uma carona. E tá tudo bem, as pessoas têm que respeitar que você não é obrigado, tá?
Não é porque você é irmão, não é porque você é pai, filho, ou sei lá o que você tem que fazer determinadas coisas quando você não tem que. Então assim, mas é meu filho, ok, mas você também tem que se respeitar. E vai haver momentos que você vai precisar falar não para o seu filho. E você vai ter que falar não para o seu filho. E tá tudo bem, porque ele também precisa do não. Assim como você também precisa, certo? Então, quando alguém te pedir alguma coisa e você não querer fazer, você vai falar assim: olha, não é minha prioridade no momento, então não vou fazer. Ou, olha, sinto muito, mas eu não estava preparado para isso e agora não é para mim. Desculpe, mas eu não posso agora. Podemos falar disso depois? Desculpe, mas agora não é o momento apropriado. Podemos agendar um momento para tratar desse assunto? Você tem que administrar a sua agenda e administrar a sua vida, e isso significa falar não para um monte de gente. Desculpe, e comece a falar não para você também. Para você, quando você não quer levantar, quando o relógio despertar, você vai falar não, eu vou levantar agora. Você tem que começar a falar não para você, para os outros, e os outros têm que começar a entender isso também. E não tem nada de errado nisso. Agora, é claro que você vai usar de bom senso, tá? Tem certas coisas que você vai ter que falar sim, mesmo não querendo, até por uma questão de sobrevivência, até por uma questão de autoridade, né? Tem pessoas que são autoridades e você tem que acatá-las. Mas eu tô falando aqui de relacionamento humano, gente. Tô falando de amizade, de família. Eu tô falando com aquelas pessoas que têm dificuldade para falar não porque elas querem ser amadas pelos outros. Só que você não vai ser mais amado. E a prova disso, eu vou te dar com alguns exemplos de pessoas na humanidade que, mesmo sendo muito especiais, elas não agradaram a todos. Martin Luther King foi um revolucionista, né, lá nos Estados Unidos. Ele era contra a questão da diferença racista, né, entre a população, enfim. Você vai procurar aí no Google e vai saber melhor sobre a história de vida dele. E ele foi um cara que, sabe, pregava né, a união das pessoas e não a divisão. E ele foi extremamente criticado, ele não foi aceito por uma série de grupos na sociedade. Aí você vai falar assim, tá, mas a Madre Teresa de Calcutá, ela era boazinha e ela foi um destaque. Você se engana um pouco, porque ela não foi tão boazinha assim. Ela defendia os pobres e necessitados e isso incomodava muita gente. Então, põe na sua cabecinha que você não vai agradar todo mundo, que tá tudo bem de fulano, ciclano, virar a cara, fazer cara feia, emburrar, não querer mais falar com você por algum tempo. Tá tudo bem, isso só vai mostrar quem essas pessoas realmente são. Porque se eu gosto mesmo de você e eu sei quem você é e eu te admiro de verdade, não vai ser um não que você vai me dar que vai mudar isso. Entenda isso. Eu te amo pelo que você é e não pelo que você pode me proporcionar. Então, se você falar não, eu não posso ir te buscar no supermercado, eu posso ficar mega chateada. Só que eu não vou deixar de te amar por isso, entende? Então você tem que ter essa habilidade de entender que você não deve viver na expectativa de que o outro vai gostar mais de mim se eu fizer tudo isso para ele. As pessoas podem usufruir daquilo que você está fazendo para elas, mas não necessariamente te admirar. E aliás, eu quero que você faça uma pergunta para si mesmo. Todas as vezes que eu fui super bonzinho e que eu passei por cima daquilo que eu queria para agradar o outro, qual foi o resultado? Pergunte-se. Você foi mais amado? Você se sentiu valorizado? As pessoas te respeitaram mais? As pessoas passaram a te admirar e até mesmo a te seguir como
um exemplo de liderança? Pergunte-se. Bom, eu duvido muito que isso aconteça. Quando a gente agrada, sem querer fazer e a gente acaba fazendo. Então, seja um pouquinho mais honesto com você mesmo. Porque quando você é honesto com você, você consegue ser honesto com o outro e falar não, obrigada. Não, não vou fazer. Obrigada. Não quero, obrigada. E se a pessoa insistir, deixa ela falando. É uma técnica muito boa. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você. Se você sente essa necessidade de agradar a todos, comente aí, fala assim, eu tenho essa necessidade, mas estou tratando. Comenta também o que você faz, né? E como você fala não para as pessoas, tá bom? Eu espero ter ajudado e um mega beijo para você.